Nós temos que falar de uma série que está causando alvoroço. Adolescência, lá da Netflix. Afinal, o que é que essa série tem que está causando todo esse burburinho em torno dela? Vamos falar de adolescência depois da vinheta. A Netflix, ela costuma fazer muita porcaria, né? No modo geral, às vezes fica até desgostoso de assistir Netflix, mas de vez em quando aparecem coisas muito boas e algumas coisas que não só são boas, como geniais. Em termos de série, até que ela faz isso com frequência. Filme, ela fica muito a desejar. E dessa vez ela acertou fortemente em Adolescência. A Adolescência, ela é uma série poderosa, gravada em plano sequência, uma técnica cinematográfica dificílima, onde você não tem cortes, então são 4 horas de plano sequência, que dá ao vídeo um poder de realismo muito intenso. Então ela vai buscar nesse realismo trazer para a gente um impacto, e ela impacta bastante, né? Essa série, ela trata de várias coisas, né? Mas o tema principal dela é a misoginia e os tais incels, os celibatários involuntários, né? Alguma coisa que tem se comentado muito e tem que falar, isso é modismo, ou isso sempre existiu, porque isso está tá causando tanto alvoroço. Então, esse vídeo nós vamos falar dessa maravilhosa produção e vamos tentar conversar um pouco de sexualidade. Como a gente sabe que sexualidade é um tema sempre muito ligado com o nosso canal, já que nós falamos muito da diversidade sexual e falamos da comunidade LGBT com grande frequência, mas também falamos de política, falamos de cultura, damos dicas em livros, enfim. Mas hoje não vamos aqui, vamos manter o nosso foco. Primeiro vamos falar da série em si. Uma série brilhante, grandes interpretações, roteiro impecável, trata um assunto super atual, e mesmo que às vezes você veja análise de alguém falando assim, que a série não fala de novo, porque adolescente desde que é mundo causa problema, esse não é o ponto é que a adolescência está assim ligadíssima com o fenômeno que nós temos observado com a internet. Se nós sabemos que a adolescência pode ser para muitas pessoas um período crítico e às vezes desanda para coisas não muito legais, porque a pessoa está construindo a sua personalidade, está explorando o mundo e muitas vezes tem conflitos e não consegue resolver seus conflitos e tem uma série de problemas e dificuldades aí, mas a adolescência vem mostrar uma coisa muito interessante, que a misoginia, o ódio pelas mulheres, ele tem sido espalhado pela sociedade de um modo viral por conta dos algoritmos e dos mecanismos de internet, né? Então isso tem prejudicado demais a mentalidade dos adolescentes. Então é nesse contexto que essa série brilhante vai trazer nesses 4 episódios. No primeiro vai mostrar a prisão do menino, do jovem delinquente, um adolescente ali no seu início da sua adolescência, algo em torno dos seus 12 anos aproximadamente, eu agora me lembro de memória a idade que é falado na série. Mas ele é bem jovenzinho, e então a primeira episódio é mostrando o processo de prisão e já começa a dar elementos para você entender. E ela já começa te sacudindo, porque a polícia inglesa entra ali com bastante violência na casa, de uma forma bastante brutal, só lembrando que a legislação inglesa é bem diferente da legislação brasileira sobre muitos aspectos. Ela julga o crime e o criminoso apenas como elemento de atenuantes, ou dizer assim, agravar, né? Ou atenuantes ou agravantes do crime, mas não tem essa de que você não pode falar que o adolescente é um criminoso, ali o adolescente né, eles têm uma forma de encarar, a gente tem uma maneira diferente de tratar o assunto, então muitas vezes pode causar pode dizer assim, um estranhamento na gente, né, diante daquilo que a gente está vendo na série. Bom, feito isso, você vai ter no segundo episódio, você vai ter todo o processo aonde ele vai estar, processo de investigação, ele vai para a escola, e isso é feito com muito realismo, você se sente ambiente escolar. Eu que tenho décadas vivendo escola, eu me senti dentro da escola, a moça que está acompanhando os policiais,
os trejeitos dela, os atores todos estão brilhantes, estão irretocáveis, tá? Estão maravilhosos, o desempenho dramático deles todos. Ela tem todos os trejeitos mesmo, né, de pessoas que trabalham na escola, os próprios alunos naquele ambiente. E ali mostra um outro elemento, o próprio policial já tem problema com seu filho também sofre bullying, porque esse adolescente vai causar os crimes que ele causou por conta de bullying, né? E esse policial, ele se vê nessa condição, né? Ele começa a perceber a ausência dele na criação do filho. Então a série vai depois para o terceiro ato, terceiro episódio, aonde é o embate dele com a psicóloga, e a psicóloga vai extrair dele as motivações, elementos da personalidade do ator. O ator mirim, que faz o garoto adolescente criminoso, ele também é assim estupendo. A atriz que faz a psicóloga, idem, desempenhos maravilhosos. E finalmente você vai para o último ato, onde ele vai explorar as consequências, onde se mostra muito a realidade da família, em especial desse pai, desse adolescente. Sempre em plano sequência, é como se você estivesse andando junto com eles o tempo todo, ali colado com a cena, como se as coisas estivessem acontecendo agora, naquele momento, se você estivesse vendo tudo aquilo ao vivo e a cores. Bom, dito isso, né, e já feito os devidos elogios para essa série, porque é espantoso uma série com nível de qualidade dela, porque muitas vezes filmes, inclusive da própria da Netflix, não consegue atingir esse padrão. Vamos falar um pouco dos incels, né? Tem gente que fica criticando o filme, dizendo que o filme está fazendo sucesso por causa do modismo. Primeiro, um filme fazer sucesso por estar comentando algo que está sendo falado muito e que você está encarando como moda, isso não deprecia o filme. Ele simplesmente está pegando um tema que é relevante para a sociedade no momento, que é essa misoginia exacerbada que está correndo na internet. A gente tem pessoas, principalmente homens que se declaram heterossexuais, que maldizem as mulheres, porque eles não conseguem, em resumo, se relacionar com as mulheres, porque eles são fracassos no sentido amoroso. Eles ficam falando pelos quatro ventos que as mulheres não prestam, que as mulheres isso, que as mulheres aquilo, que as mulheres são vagabundas, essas coisas todas horrorosas e depreciativas das mulheres, querendo jogar a culpa nas mulheres por eles não serem escolhidos. Então, a misoginia sempre existiu, mas ela aumentou muito, muito durante o século XX, século XXI, a partir do momento que a gente tem a mulher mais consciente de que ela não é uma cidadã de segunda classe e que ela pode se impor, e que ela tem o direito de desejar, que ela tem o direito de escolher, que ela não é obrigada a casar nem com a indicação e a imposição do seu pai, e nem com a imposição de um outro homem, seja qual o motivo for, e a mulher tem direito de escolher. Então o homem moderno, né, esse homem pós-moderno, digamos melhor assim, ele tem que encarar uma nova realidade como se estabelece as relações amorosas. Isso em especial para as pessoas heteronormativas, que já tinha tudo definidinho, né? O homem manda, a mulher obedece. A partir de um determinado momento, a mulher começa a dizer: não, você não manda, eu também sou dona de mim, eu também sou dona do meu destino, eu escolho. Esse homem, muitos, não esse, mas muitos, né? Porque na verdade nem todo homem hétero é assim. Mas uma parcela significativa de homens não consegue conviver com essa realidade, onde a mulher pode perfeitamente falar: olha, você não me agrada, você não me atrai, eu acho você um babaca, eu acho você uma pessoa que não me acrescenta na minha vida, eu não quero você. E quando esse homem de fato é um babaca, e ele tem muita dificuldade de se enquadrar nessa nova situação, ele começa a ficar em uma situação desesperada e começa a atacar as mulheres. Aí você tem o fenômeno da internet, o fenômeno do pai que não cuida dessas crianças, porque ele trabalha, porque está preocupado em ganhar dinheiro, ele está sendo absorvido e dominado pelo sistema capitalista, e os filhos são criados já há um bom tempo tendo o quê? A televisão, antes a televisão como babá, e agora nós passamos por algo muito perigoso, que é a internet como babá. Porque quando era a televisão como babá, a coisa já não era muito legal, mas a televisão era uma comunicação fixa, né?
era aquilo, né? Quadrado, enlatado, fechado. Na internet as coisas são muito dinâmicas, é um caldo gigantesco de coisas e tem os algoritmos que vão direcionar a sua comunicação. A internet ela tende a mostrar aquilo que você gosta de ver. Se por algum motivo você está nesse canal, é porque de algum modo você andou assistindo coisas relacionadas com as coisas que eu falo. Porque as palavras que eu estou usando aqui estão sendo captadas pelo algoritmo, ele está se organizando e ele vai procurar pessoas que gostam das coisas, que já assistiram coisas com as palavras das quais eu estou falando, né? Então, esse é um outro fator. Esse é um dos motivos pelo qual eu estou falando agora desse motivo da série adolescência, porque tem muita gente falando da adolescência e os algoritmos, muita gente vindo vídeos da adolescência, e eu costumo falar de vídeos relacionados à sexualidade, e esse vídeo tem essa conexão, o filme é excelente, é uma grande recomendação, e eu quero visualizações, logo está na lógica. Então, se você é um babaca que só tem falas misóginas, homofóbicas, etc e tal, e mais gente gosta de ouvir palavras misóginas, quando um adolescente começa a assistir um vídeo que fala mal de mulher, ele vai começar a ouvir um segundo vídeo, um terceiro vídeo, postagens sobre isso, e isso vai caindo na cabeça dele. E o adolescente é um ser de informação, ele está em busca da sua identidade, ele está buscando o seu lugar no mundo, tentando se entender quem ele é, tentando encontrar seus iguais. E ele encontra como igual um adulto horroroso que odeia mulheres, ele se transforma num adolescente horroroso que odeia mulheres. E ele acabou fazendo o que fez. Então a adolescência não é apenas uma crítica à internet, porque a internet em si ela não é ruim nem boa, ela é a internet. O que cabe é nós sabermos como nós usamos a internet. Por isso que você tem lá o papel de um pai, no caso o policial, que vai perceber o problema e o que ele vai fazer? Ele vai pedir por vídeo assim, filho, vamos, ao perceber que ele está afastado, existe um afastamento entre os dois, ele vai falar para o filho assim, filho, vamos assistir um vídeo na internet, ou vamos fazer uma selfie, ou vamos fazer... Não, o que ele faz? Filho, eu estou com vontade de comer batata, você sabe um lugar legal para a gente comer batata, que eu quero comer batata com você? Entendeu? Então o filme ele fala que nós precisamos resgatar esses contatos pessoais. Então não é um filme simplesmente falando mal da internet. Não é uma série, aliás. Série espetacular, sensacional, super recomendado. Assistam, vale a pena e reflitam. Principalmente reflitam sobre todo esse caldo que é mostrado nessa série. Beijo, grande abraço e não esqueçam, gostou do vídeo? Dá um like e siga o nosso canal. Fui!